Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje, dia 25 de maio, hoje é uma quarta-feira, véspera de feriado. A gente está começando a fazer o nosso review diretamente do site da Bovespa. O endereço a gente vai deixar aí no link logo abaixo do vídeo. Quem não conhece o site da Bovespa, você vai digitar www.bmfbovespa.com.br. Por que o site da Bovespa? Pessoal, para você que está começando e de repente quer ver como é que está a situação do mercado, você tem no site da Bovespa, aqui cotações, você clica em acompanhe e automaticamente a própria bolsa vai abrir o que? Vai abrir para você um gráfico representando a movimentação intradiária do índice. Inclusive pode ser intradiária, quer dizer, dentro do mesmo dia, e também movimentações mais longas, como diário, semanal, mensal. Como é que ele orienta isso aqui para gente que está querendo acompanhar? Bom, a gente abrindo aqui, ele já coloca aqui, ó, IBOV,1. Significa que é o site, né, com as cotações do Ibovespa com gráfico de 1 minuto. Então a gente consegue aqui, ó, se a gente passar o mouse, tem movimentações aqui desde de 1 hora e 50 minutos até o final do pregão de hoje, ok? Só que para a gente ver como é que foi a movimentação do dia, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai alterar de 1 minuto para 5 minutos. Como é que eu faço isso? Basta você clicar aqui, ó, nesses três pontinhos aqui verticais. Vou botar aqui 5 minutos, que é 5, né? Aí fica IBOV,5. Automaticamente você já consegue verificar aqui, ó. Começou hoje dia 25, para a gente ver como é que foi o comportamento do índice. Tá vendo aqui? Esse gráfico aqui é um gráfico que a gente chama de gráfico de área. Tem vários tipos de gráficos aqui. Eu vou colocar para a gente aqui observar um gráfico de linha, ok? Podia ser gráfico de candles, gráfico de barras, né? Vários tipos de gráficos. Então é o seguinte, ó. Como é que foi o mercado hoje, pessoal? O mercado hoje começou com uma alta vigorosa. Às 11h40 aqui, para ser mais exato, né? 11h35 ele fez um topo aqui em 50.356, né? O Ibovespa. E desde então o que fez? Recuou e a gente aí terminou em 49.482, uma alta para o índice de 0,28%, que é o que a gente está vendo aqui à direita. Então, a gente teve um dia que começou com uma alta vigorosa e a gente foi perdendo força ao longo do dia. Por que eu resolvi colocar esse gráfico aqui? Pessoal, olha o comportamento no pregão de ontem. A mesma coisa, não é? A gente começou com uma abertura bem forte aqui, tá vendo? Ó, dia 24, uma abertura bem forte e depois foi perdendo força ao longo do restante do pregão. Então esse mesmo comportamento a gente teve no pregão de hoje para a nossa bolsa. Por que eu estou dizendo isso? Ontem a gente teve um volume vendedor de pouco mais de 100 milhões de reais por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Só que hoje, pessoal, olha que interessante aqui. A gente teve hoje um fluxo comprador de pouco mais de 200 milhões de reais por parte das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. Então, quer dizer, mesmo o comportamento do índice ter perdido força no final, né, do pregão de hoje, muito em função do feriado que a gente vai ter aqui local no dia de amanhã, e a bolsa americana vai funcionar normalmente, a nossa bolsa perdeu força. Só que é o seguinte, o fluxo não. O fluxo foi o quê? Comprador e bem comprador para o pregão de hoje. Vamos ficar atento em relação a esse volume aqui para o próximo pregão de sexta-feira. Bolsas americanas também trabalharam em alta. Moeda americana, naquela toada que a gente vem sempre falando, encerraram também o pregão de hoje em alta. 0,5% para o dólar comercial e 0,28% para o dólar futuro. No dólar futuro, 10 pontos a mais em relação ao fechamento de ontem. Vamos dar uma olhadinha aqui no intraday dos contratos? Olha, fluxo estrangeiro começou vendedor na primeira hora do pregão e inverteram a mão a partir da segunda hora e foram assim até o final do pregão de hoje. Como a gente viu no índice Bovespa, a gente perdeu força na parte final do pregão após um início bastante vigoroso. Isso contrastou aqui com o fluxo comprador por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Só que nessa movimentação aqui de perda de força do índice, onde a gente corrigiu 600 pontos da máxima alcançada aqui em base horária, né, em 50.460, eles continuaram o movimento comprador para o intraday do pregão de hoje e terminaram aí com 130 milhões de reais. No dólar, pessoal, mesmo movimento, eles começaram vendedores também, e a moeda americana, no caso do dólar, começou em baixa, corrigiu aqui 18 pontos na primeira hora do dia, só que depois disso eles ficaram o quê? Movimento ascendente para
a evolução do dólar e o fluxo virou a mão e ficou também ascendente para o dólar. Inclusive no dólar a gente tem observado aí que eles estão com um movimento bem comprador para o dólar futuro no contrato que se encerra no dia 31, que é o contrato M. Mais de 300 milhões de reais em compras no dólar futuro. Bom, vamos dar uma olhada agora nos nossos ativos. Para os nossos ativos no dia de hoje, pessoal, eles tiveram esse patamar bem expressivo, né, de compras no mercado à vista. Carro-chefe de compra hoje foram as ações da Ambev. Inclusive a Ambev foi o segundo ativo mais vendedor no pregão de ontem, com quase 30 milhões de reais. O ativo na ocasião já tinha se valorizado um pouco mais de 1,5% e hoje o ativo já se valorizou novamente quase 2%, só que hoje eles atuaram a favor do movimento, inclusive muito maior do que as vendas observadas no pregão de ontem, que foi quase 30 milhões de reais, quer dizer, praticamente o dobro das vendas do pregão de ontem. E os preços realmente tiveram essa influência. Outra coisa interessante que a gente observa é o seguinte: em segundo lugar, as ações do Banco do Brasil. Banco do Brasil, que ontem foi o carro-chefe de vendas, né, por parte deles, eles venderam cerca de 40 milhões de reais, o ativo caiu mais de 5%. Hoje eles atuaram onde? Na ponta compradora, no ativo quase 30 milhões, e o ativo aí correspondeu com uma alta de quase 3%. Bom, como o volume comprador hoje foi bem extenso, né, para os ativos do mercado à vista, a gente tem aqui um volume de 220 milhões de reais, totalizando com uma valorização média dos ativos que eles compraram de 0,95, isso deu uma projeção de lucro de 2 milhões e 100. Os ativos que eles venderam hoje tiveram uma projeção de queda de 0,09, né, que é a desvalorização média desses 10 ativos, 48 milhões de reais, volume bem menor, né? Mesmo assim eles conseguiram aí oferir lucro para as ações que eles atuaram na ponta vendedora. Bom, vamos falar agora das opções de Petrobras e Vale. Ó, todas as duas, pessoal, ó, tanto o Petrobras como o Vale, perspectiva de quê? De alta. Tá vendo aqui? Compraram calls e venderam puts. Quem vende put também é projeção de alta. Então eles tiveram uma projeção de alta para as opções de Petrobras de 1 milhão, né, 1 milhão e 100 mais ou menos, e projeção de alta para as opções de Vale de praticamente aí quase 700 mil reais. E em relação às opções, eles conseguiram oferir lucro tanto nas opções de Petrobras quanto nas opções de Vale. Vamos dar uma olhadinha aqui só no nosso quadro das opções. Bom, pessoal, das opções de Petrobras que eles compraram e venderam, todas as duas tiveram valorização e desvalorização média a favor do movimento deles. Então eles ganharam nessas duas pontas. Para Vale a mesma coisa, olha, as opções que eles atuaram na ponta compradora e na ponta vendedora, eles tiveram variação média positiva e variação média negativa. Também ganharam nas duas pontas. Ou seja, nas opções hoje de Petrobras e Vale, eles atuaram realmente a favor do movimento, tanto na ponta de compra quanto na ponta de venda das opções dos ativos. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos, bom feriado e até o nosso próximo boletim.